E hoje eu quero falar um pouco sobre a atitude de uma mulher que ela rasgou o seu coração diante de Jesus. E através dessa atitude ela recebeu perdão. E o próprio Jesus falou que aonde o evangelho fosse pregado, o nome dessa mulher, essa atitude seria lembrada. E eu estou aqui para celebrar ao Senhor pela vida dessa pessoa, dessa irmã nossa, e aprender com ela algumas lições, amém? Que nós podemos aplicar na nossa caminhada de fé. Então, Lucas capítulo 7, versículo 40 ao 43. Lucas capítulo 7, versículo 40 ao 43. E Jesus disse ao fariseu: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. E como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Espírito Santo, que esta palavra, Senhor, não seja, Senhor, meras palavras humanas, Senhor, mas no nome de Jesus que o Senhor venha falar com cada um de nós, ó Pai, de uma maneira particular, personalizada, Senhor, edificando a nossa fé. Essa palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz, Senhor, e ela diz, ó Pai querido, que ela não voltará para este altar vazia, Senhor, mas ela cumprirá, Senhor, a Deus, Pai, o propósito pelo qual ela está sendo enviada em cada coração, Senhor. Que haja transformação, que haja, Senhor, a Deus, fortalecimento, em nome de Jesus, ó Pai, através da sua palavra, nós te glorificamos, amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Você sabe que a Bíblia, ela tem 4 livros que eles são classificados como os evangelhos, né? Ou o evangelho. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses homens, eles relataram os acontecimentos de Jesus conforme a visão que eles tiveram daquela situação, ou dos fatos que eles ouviram, ok? Vamos fazer aqui um teste, tá? Vem aqui, Natan, você, vem aqui, fica bem aqui, ó, vem aqui, Mayumi, não, virada para mim, filhão, vem aqui, Mayumi. Às vezes a gente olha, sobe aqui, filha, você, a gente olha os evangelhos e a nossa leitura, a gente acaba sendo um pouco crítico, dizendo, mas um livro fala uma coisa, o outro livro fala outra coisa, né? Olha para esse tablet. O que você está vendo no tablet? Descreva ele. Um símbolo, R Church, da R. O que mais tem? A capa dele, o que sustenta ele aqui, para ele ficar em pé. Tá vendo 2 botões. Não. O que você está vendo no tablet? Um teclado, a pregação de hoje. Ah, dá spoiler aí. Deu bobeira, eu tô aqui lendo já. A tela, o botão de desligar. Essas coisas. Então, mas eu estou ouvindo o seu relato e ele não está batendo com o relato do Natan. Um de vocês não está falando a verdade. Essa é a visão crítica que nós temos quando nós lemos alguns livros do Evangelho, certo? Eles estão vendo a mesma coisa, mas o Natan está vendo de um ponto de vista específico. A Mayumi está vendo de outro ponto de vista específico dela, entendeu? Pode sentar, queridos. Então a leitura do Evangelho, ela precisa ser feita desta maneira, porque assim você vai aprender mais, você vai absorver mais. Essa passagem que nós lemos, ela é uma passagem que ela está relatada nos 4 livros.
em Mateus, Marcos, Lucas e João. E isso chama a minha atenção porque é algo muito importante. Você vai ver histórias que vai estar relatado só em um livro. Por exemplo, no caso de quando Marta e Maria estavam aprendendo com Jesus, e a Marta estava ansiosa e servindo e correndo para servir aqui e ali, e Maria estava sentada aos pés do Senhor. E ela começou a indagar, falou: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã não está me ajudando? Essa passagem só encontra no livro de João. Mas não é porque ela não está nos outros livros que ela não foi importante. É que João, ele observou esse detalhe. Agora, este texto que nós lemos é os 4 evangelhos que relata isso, irmãos. Então é algo muito precioso para a nossa vida, nós precisamos aprender algumas coisas. E eu escolhi fazer essa leitura aqui do livro de Lucas, porque só em Lucas está o relato deste ensino que Jesus falou a Simão o fariseu. Primeiro ponto que nós precisamos observar: todas as vezes que a gente ouve a palavra fariseu, o que nós sentimos? Nós sentimos falsidade, não é? Nós sentimos religiosidade, quando na verdade a grande maioria dos fariseus, eles realmente eram pessoas que não se importavam com aquilo que Deus pensava, mas com aquilo que as outras pessoas pensavam sobre si. Mas nem todos eram dessa maneira. Havia pessoas que eram sinceras, certo? Um exemplo que eu quero dar para você. Sabe Nicodemos, aquele homem que já era idoso e que Jesus falou para ele: você vai ter que nascer de novo, vai ter que nascer da água e do Espírito. Aquele homem era um fariseu. E quando ele foi ter um encontro com Jesus, foi realmente porque ele viu que Deus estava na vida de Jesus. E aquele homem, ele procurou Deus através do estudo, através das instruções, e não conseguia certas respostas. De repente chega um carpinteiro e começa a operar milagres, e começa a trazer palavras simples, mas que quando essa palavra entrava no coração das pessoas, eles sentiam vida de Deus. E ele começava a pensar: eu tenho toda a instrução, mas as minhas palavras, elas são vazias. E ele foi procurar Jesus porque ele entendeu que Jesus tinha a presença de Deus, que Jesus era Deus. Então ele era um fariseu. Este outro homem, Simão, ele também é um fariseu, que ele fez questão de marcar um jantar em sua casa e convidar Jesus. Irmãos, com essa atitude, ele estava indo na contramão e até comprando briga com seus mestres, porque não podia nem se sentar com ele. Os fariseus eram pessoas que eram intocáveis, eram, né, aquelas pessoas que assim se isolavam e pensavam que sempre era mais que os outros. E ele decidiu abrir mão desse protocolo, chamou Jesus para estar na casa dele para aprender com o Senhor. Amém? Glórias a Deus. O porquê que... eu estou só trazendo para você um pano de fundo para você entender o que aconteceu. Por que Simão chamou Jesus para esse banquete? Simão, ele era de uma cidade chamada Betânia. Essa cidade era a cidade que morava Lázaro e a sua irmã Marta e Maria. Era a mesma cidade, então eles se conheciam. E este fato que nós lemos aqui, ele aconteceu logo depois que Lázaro tinha ressuscitado. Lázaro morre, as pessoas chamam Jesus e falam: olha, seu amigo está enfermo. Jesus demora ainda 4 dias para chegar naquele lugar. Quando chega, as irmãs começam a chorar e falam: se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. A Bíblia relata essa história que Jesus, ele sente uma comoção. É um dos poucos momentos que a Bíblia diz que Jesus chora ao ouvir aquilo, porque ele sente aquela dor, daquela perda. E ele faz aquele milagre, ele chega até a caverna, manda retirar a pedra e chama Lázaro. Lázaro vem para fora. Então foi algo notável, algo excepcional que aconteceu naquela cidade. Quando Simão marcou aquele jantar, é porque ele queria saber o que aconteceu, né? Irmãos, é muito bom, sabe, quando a gente vê Deus operando. Isso desperta curiosidade, isso desperta sede nas pessoas. Isso é glorioso. Então, Simão marcou esse jantar para que ele pudesse aprender com o Senhor. Só que aí acontece algo inusitado.
Porque Jesus era convidado para ir nos lugares e as pessoas já sabiam da fama de Jesus neste momento. Tem até uma outra ocasião que Jesus ele está também ensinando dentro de uma casa. As pessoas ficam na porta da casa, na janela, todo mundo querendo absorver. De repente vem 3 amigos com um outro amigo que era paralítico e não conseguia entrar. O que esses homens fizeram? Abriram o telhado e desceram. Ninguém tinha autorizado eles. Abriram o telhado, desceu o paralítico foi curado. Nessa situação aqui, uma pecadora, ela foi até aquela casa. Aí você imagina a sede dessa mulher. Irmãos, a pessoa que é pecador, como eu e você, eu acredito que no primeiro momento que nós vamos começar a nos relacionar com Deus, o pecador ele não vem para Deus atrás de dom, ele não vem para Deus atrás de prosperidade, ele não vem para Deus para ser um instrumento, não, pelo contrário, o pecador ele vem com o coração quebrantado, a única coisa que ele deseja é receber perdão de Deus, é somente isso, que Deus o perdoe. A intenção dessa mulher foi essa, de chegar até aquele ambiente e procurar obter perdão de Deus. E ela começou então a ter uma atitude de humilhação ali. Ela começou a se humilhar, porque estava a mesa já preparada, Simão na mesa, Jesus, os demais convidados de honra, né? Mas não tinha mais lugar na mesa. Essa mulher, ela encontra um lugar aos pés de Jesus. E aqui nós começamos a aprender que nós não precisamos estar na presença de Deus em um lugar onde nós vamos aparecer. Eu sei que em algumas situações Deus vai precisar fazer isso para mostrar a glória dele através da sua vida, como está acontecendo nesse momento. Eu poderia estar sentado aí com você só desfrutando da glória, mas quem estaria pregando uma mensagem de Deus ao seu coração? Alguém teria que falar, né? Ou a gente ia falar: Deus, manda um anjo lá na frente. Seria glorioso, mas não é assim. O meu desejo era estar aí, porque é melhor ouvir do que falar. Mas essa mulher, quando ela foi para a presença de Jesus, ela encontrou um lugar aos seus pés. Outra lição que nós aprendemos é que ela não foi para Jesus com suas mãos vazias. Ela levou para aquele lugar aquilo que era mais precioso para entregar para Jesus. Nós já falamos de oferta e esse momento eu não estou me referindo a finanças, a dinheiro. Porque, irmãos, acima das finanças, das ofertas, das coisas que você pode fazer, do seu serviço, do seu se doar, do seu trabalho, o principal que Deus ele quer de você é aquilo que Provérbios diz: dai-me, filho meu, o seu coração. Porque quando você tem o coração de alguém, você tem tudo. Você tem a dedicação, você tem o tempo, você tem tudo. Deus ele está interessado no nosso coração. E quando o nosso coração se volta para Cristo, nós entregamos tudo a Ele, né? Escolhemos entregar tudo a Ele como um ato de gratidão. Mas essa mulher, ela pegou aquilo que ela tinha mais precioso e ela trouxe até aquele lugar. E sem falar nada, ela se ajoelhou ali nos pés do Senhor e começou a chorar. Às vezes você olha, tipo, alguém chorando do seu lado, quando está na presença de Deus, e você fala: mas para que isso? Cara, se você entender que a gente chora, não é porque a gente quer. O Tom falava assim para mim antigamente, fala: cara, você fica muito mais feio chorando. E às vezes eu falo: meu, eu quero parar de chorar. Mas daí a gente vai tentar falar e começa: ó Deus, e começa a escorrer tudo. A glória do Senhor, ela atrai o quebrantamento que há em nós. É impossível a gente não se quebrantar quando nós estamos na presença de Cristo, na presença de Jesus. Essa mulher, então, imagine quando ela viu Jesus. Irmãos, Jesus não deu uma palavra para ela, mas eu tenho certeza, Jesus olhou para ela e soube naquele momento: aqui está alguém com sede.
Quando ele foi em uma festa, ele levantou a voz e disse: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Venha a mim e beba. Deus, ele sabe quando há sede no coração. Você já percebeu que quando você não está, tipo, eu vou, mas não estou afim, vou estar por estar, tal, e você vem dessa maneira na igreja, você vai dessa maneira na presença de Deus, irmão, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Dificilmente. Só se Deus mover algo e seu coração se quebrantar e você se conectar com o Senhor naquele momento em seu espírito, aí algo acontece, mas geralmente não acontece nada. Todo mundo fala: o culto foi uma bênção, né? O louvor estava fluindo, a palavra queimou meu coração. Para mim foi normal, foi só mais um domingo, foi só mais uma palavra, foi só mais umas canções. Mas quando há sede no coração, quando Deus ele enxerga sede em seu coração, ele vai a seu encontro e ele faz algo. Quando Jesus estava sendo julgado, Pedro já tinha fugido e estava naquele lugar, naquele ambiente, observando. Quando começaram a perguntar para ele: você também é um deles, porque o seu jeito de falar se denuncia e tal. E Pedro começou ali a falar: não, eu não conheço. E Pedro negou 3 vezes em cumprimento da palavra de Jesus. Eu não me recordo exatamente qual desses evangelhos relata esse texto, mas um dos evangelhos fala: e Jesus olhou para ele. No momento que Pedro negou a 3ª vez, Jesus olhou para ele. Irmãos, o olhar fala muita coisa. Às vezes o olhar fala mais do que palavra. Irmão Marcos, né, você veio da descendência de japonês, você sabia, cara, que bastava seu pai olhar para você, não precisava mais de nada. Agora, quando aquela mulher entrou, Jesus olhou para ela. E o olhar de Jesus não é um olhar de acusação, não é um olhar de julgamento. O olhar de Jesus é um olhar de acolhimento, um olhar de perdão, um olhar de amor. João, quando ele estava contemplando Jesus em Apocalipse, ele começou a descrever a beleza que havia em Jesus: seus cabelos brancos, a sua barba branca, suas vestes brancas, sabe, a sua coxa escrito que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tal, a espada que sai da sua boca. Mas quando ele olhou para os olhos de Jesus, ele falou que os olhos de Jesus eram como fogo. O que é este fogo, querido? É o amor que Deus ele tem por você. É a paixão que Jesus ele tem por você. Aí eu começo a olhar para essa história e imaginar aquela mulher entrando naquele lugar, segurando em suas mãos um objeto e procurando aonde está Jesus. E percorrendo os olhos. Quando ela olha Jesus, o olhar dela para em Cristo. E Jesus olha para ela. E nesse olhar, ele, como se falasse: pode vir até aqui. O caminho está aberto para você. Queridos, como é bom, sabe, quando a gente vem para a presença do Senhor e a gente está se sentindo sujo, se sentindo imundo, indigno, eu não faço nada de bom, sabe, e cheio de vergonha, e a gente recebe uma palavra de Deus e fala: pode vir assim mesmo, porque eu não te amo por aquilo que você faz, eu amo você por aquilo que você é. Você é filho. Deus, quando ele olha para você e quando ele olha para mim, ele não fica olhando: está lá meu servo, o pastor Éder. Não, queridos, está lá o Éder, meu filho. O pastor é só um serviço e é só nessa terra. Eu não vou precisar pastorear no céu, graças a Deus. Aqui é só um trabalho. E Deus não ama por aquilo que a gente faz, mas ele nos ama por aquilo que nós somos. Nós somos filhos, nós somos eleitos. Essa mulher então, ela vem e ela começa a chorar. Por quê? O que era esse choro? Choro, lágrimas de arrependimento. Essa mulher, ela estava arrependida. E ela tinha uma fama naquela cidade de Betânia que não era uma fama boa, viu? Porque quando ela começa a chorar aos pés de Jesus,
Simão, que estava querendo aprender, ele olha para ela, para Jesus e para ela, e vê aquela situação e só pensa, ele pensa assim: esse homem não é profeta. Tipo assim, eu estou enganado, eu chamei esse cara na minha casa, gastei dinheiro para fazer um banquete, perdi meu tempo, mas na verdade ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele nem deixaria ela chegar perto, porque ela é pecadora. Aí você imagina a fama dela na cidade, a fama que ela tinha. A partir desse momento, Jesus então começa a trazer para Simão um ensinamento que nós lemos. Ele fala: Simão, havia um homem, um rei, e ele tinha 2 devedores. Um devia 500 moedas de prata e outro devia 50 moedas de prata. E os 2 não tinham como pagar, e ele decidiu perdoar a dívida dos 2. Qual desses você acha que ele amou mais? Jesus, ele estava falando assim para Simão: eu estou aqui porque você é importante para Deus. Deus, ele te ama e ele quer te perdoar, e você é um pecador. Essa mulher que veio aqui, ela veio também porque ela ama Deus, e ela também é pecadora, e mais pecadora que você, e eu estou disposto a perdoar ela. E perguntou para Simão assim: dos 2 que foi perdoado, quem foi mais amado? Simão pensou: o que perdoou a maior quantia. E Jesus olha para Simão e fala: disseste bem. E começou a falar dessa mulher. Ela estava chorando, e ela estava com nas suas mãos um alabastro, um vaso. O alabastro, ele era como se fosse um vaso, certo? Um recipiente. Ele era feito de mármore, só que ele era um mármore fino. Então ele era sensível, qualquer coisa poderia quebrar. E ele era feito somente para guardar coisas preciosas nele. Não era um vaso que ficava exposto para todo mundo ver. Nesse vaso, ali havia um perfume. E um perfume que ele era muito caro. Muito caro. Os teólogos afirmam que o valor daquele perfume, olha só, o valor daquele perfume equivalia a 2 anos de trabalho de um homem. 2 anos de trabalho de um homem, certo? Suponhamos que você ganhe por ano 3,5 milhões, que é a média de um homem, talvez, aqui no Japão, com hora extra, né? A média. Esse perfume valeria 7 milhões de ienes. É muita coisa. E o que ela fez com esse perfume? Ela começou a derramar nos pés do Senhor. Ela começou a ungir Jesus como um ato de adoração, de veneração, de reconhecimento. Aí vocês imaginem aquela cena, aquele perfume inundando aquela casa. Sabe, os discípulos, no evangelho de Marcos, Mateus e João, fala que os discípulos ficaram indignados, porque eles queriam que aquela mulher, em vez de derramar o perfume aos pés do Senhor, desse aquele perfume como oferta, para que esse perfume fosse vendido, e depois esse dinheiro fosse distribuído aos pobres, pagasse as contas, a despesa deles de missões, de tão caro que era. E Jesus só recebendo aquela adoração. Aquela adoração. Aí aqui tem 3 lições que eu quero passar para você nessa manhã. A primeira lição que nós aprendemos com essa mulher, quando ela derramou o perfume, é que foi uma decisão de exclusividade. Amém? Jesus falou assim: é impossível, guarde isso no seu coração, é impossível servir a 2 senhores. Porque ou você vai agradar um e vai desagradar o outro, ou vai agradar o outro e desagradar um. Você nunca vai conseguir agradar Deus e Mamon. É impossível servir a 2 senhores. Esse perfume que ela derramou aos pés de Jesus, irmãos, ela não guardou reserva para si.
Ela não separou um potinho e falou, não, isso eu vou guardar para mim, porque numa ocasião especial eu também vou usar, não. Ela deu aquilo exclusivamente para Jesus. E o bem mais precioso que nós temos, e que Deus ele deseja, é a nossa vida. É a nossa vida. Por isso que servir a Deus necessita ser um ato de exclusividade. O nosso Deus não é como os falsos deuses da Índia, do Japão, que você pode ser budista, mas pode ser hinduísta, que você pode ser shintoísta, mas pode ser espírita. Não. O nosso Deus, não é que você tem que ser só evangélico, não é isso, mas você tem que adorar só a Cristo. Nem a sua própria vida você pode venerar muito, porque se você estiver preocupado de ficar, eu vou ganhar minha vida, eu vou aproveitar minha vida, toma cuidado, porque você está no caminho errado. Porque a Bíblia fala que aquele que quer aproveitar muito, que quer ganhar, quer desfrutar, quer fazer isso e aquilo, no final acaba perdendo. Mas aquele que perde a vida por amor a Ele, você poderia estar fazendo qualquer coisa hoje. Você poderia estar fazendo qualquer coisa da sua vida, mas você escolhe correr do pecado. Você escolhe vigiar os seus pensamentos. Você escolhe vigiar suas atitudes, suas palavras. Você escolhe estar na presença de Deus, perseverando, porque você entende que você está fazendo uma renúncia para ter a vida eterna. Então ela demonstrou que aquela adoração era um ato de exclusividade. O segundo, eu já falei um pouco, foi uma dedicação sem reserva. Ela não separou nada. Ela se doou exclusivamente para Jesus. E o terceiro ponto, e aqui eu quero fechar com você, foi uma dedicação sem retorno. Certo? Queridos, entenda algo. Deus, Ele é galardoador, palavra difícil, né? Galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra, ela significa presenteador. Presente é diferente de recompensa, de salário. Se você trabalha no caixa esperando um presente, o seu patrão ele pode te dar o seu salário se ele quiser ou se ele não quiser, porque é um presente, mas o salário é diferente, não é? Deus, ele é presenteador daqueles que o buscam. Quando nós estamos caminhando com Cristo, é um caminho que nós não podemos voltar para trás. Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E depois que você começou a seguir a Cristo, é como o trabalhador, o agricultor, que ele coloca a mão no arado, e quando ele está arando na terra, ele tem que mirar ali um alvo. Não, eu vou arar, fazer uma linha que vai até aquela árvore. Irmãos, enquanto ele está trabalhando, o foco dele está trabalhando aqui, mas ele está olhando lá naquela árvore que ele vai chegar. Aí o caminho vai estar reto. Agora, se ele está arando a terra e começa a olhar para o lado, olhar as outras árvores, quando ele olha para lá e fala, nossa, a árvore está aqui, eu estou vindo para cá, ele se perde no caminho. Muitas pessoas têm se perdido na caminhada da fé, porque eles estão buscando um retorno, estão olhando para as coisas deste mundo, para as coisas passageiras. Essa mulher, quando ela derramou aquele perfume, ela tinha essa consciência: uma vez que eu quebrei esse vaso e derramei esse perfume, já era, não vai voltar atrás. Sabe, as escolhas que nós fazemos para servir a Deus, ela vai exigir caminhos sem retorno. E se você tentar voltar a ser quem você era antes, irmãos, você vai acabar se dando mal. Porque nem pecar, você vai conseguir pecar sem ter um peso em seu coração. Você vai entender que sempre você vai estar no lugar errado. Elias, quando ele estava convocando ali discípulos para a sua escola de profeta, ele encontrou um homem chamado Eliseu. Eliseu estava ali trabalhando com um aparelho de bois, e estava trabalhando na terra, e quando Elias o chamou para o seguir, sabe o que Eliseu fez?
ele pegou aqueles bois, sacrificou ao Senhor, com aquele aparelho de agricultura, ele cortou, fez lenha e queimou os bois. É como se ele estivesse tendo uma atitude, falando para Deus: eu estou indo para um caminho que eu não quero voltar mais. Eu estou indo em um caminho e eu não quero voltar mais para a minha vida antiga. Todas as vezes que você tenta ser a antiga pessoa que você era, irmãos, um incômodo começa a surgir dentro de você. Isso aí é o Espírito Santo te mostrando que você não é mais aquela pessoa. Você não é mais a velha Luana. Você não é mais a velha Thalita. Você não é mais o velho Natan. Não. É uma nova criatura. É daqui para frente. Voltar para trás, jamais. Jesus, ele diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Então essa mulher, ela teve esse entendimento que era um caminho sem retorno. E Jesus, ele dá uma lição para Simão. Ele fala: você está criticando essa mulher porque ela é pecadora? Você está criticando ela porque ela teve essa atitude? Observe uma coisa: eu cheguei e você não me saudou com um beijo. Era costume dos judeus, e é até hoje, quando eles vão se cumprimentar, homem com homem, eles dão um beijo em cada lado da face. E Jesus falou: você não me deu beijo de saudação. E desde a hora que ela chegou, ela está beijando os meus pés. Simão, você está criticando esta mulher, dizendo que ela é pecadora, que ela não é digna, que eu não sou profeta. Mas no momento que eu cheguei, você não me deu água para lavar os pés. E era costume naquele tempo, quando as pessoas chegavam da rua, eles lavavam os pés, porque eles andavam com sandálias. Aquela terra era uma terra que era seca, muito pó. Então os pés, irmãos, era um terror. E o servo da casa lavava os pés do visitante. Jesus falou: você não me lavou os pés, mas essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas e está enxugando com os seus cabelos. Por isso eu te digo, Simão, que quem muito ama, muito se perdoa. Então receba essa lição de Deus em seu coração e entenda, queridos, que Deus, não a aliança da restauração, mas Deus, Ele merece sempre o nosso melhor. A nossa vida, a nossa dedicação, os nossos pensamentos, sabe, as nossas atitudes, tudo que é melhor, nós temos que entregar ao Senhor como um ato de adoração. Amém? Então derrame o seu vaso de alabastro diante da presença do Senhor. O que você tem de precioso? O que você deseja sacrificar ao Senhor? Não estou falando de finança, não. Estou falando de vida, de escolha. Assim como hoje, queridos, sabe, nós escolhemos estar neste lugar. E porque nós escolhemos estar neste lugar, Jesus, Ele veio para nos encontrar. Então que essa escolha, ela não seja somente de hoje, mas que a sua vida toda, ela seja essa oferta. Seja esse sacrifício vivo. Em nome de Jesus, amém? Se levante, por favor. Vamos gastar um tempo em oração, falando com o Senhor. Já nós vamos encerrar este culto e aproveitar o domingo. Aleluias. Mas neste momento eu quero que você fale com Jesus e você absorva essa lição que essa mulher ela ensinou para nós nesta manhã.